lá, depois não conversei com você? Não, eu falei com a mocinha, uma baixinha, né? Sei. Tava lá, eu falei, o doutor Ninho, é o famoso Ninho Bola, falou que é pra você deixar o menino passar e depois ele está chegando. Tá, Aí ela falou, então, tá bom. saboreei uma delícia. Obrigado. Então, beleza. Tá joia, tá. E aí, Chico? O senhor tá bom? E as noites? Ainda? Bom dia, Ana. Bem, você? Tudo bom? Bom. Ô, presidente. Marcelo, Marcelo Roberto Dastal, notícia boa ali do jornal? Veja. Cadê, né? Foi bem, Marcelo. Mandou bem. Você viu? Mandou bem, mano. Não, é o mal. O cara nunca põe na matéria. Quando põe na matéria, põe de exigente. Quando é ficar. É? No jornal? Não. Você viu também? Não. De hoje ou de ontem? Não vi o jornal de hoje. Bom dia, senhoras e senhores, vereadores e vereadoras, público presente. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Igor, isso é uma resposta do projeto do Estatuto que a Comissão de Assuntos do Trabalho fez. O senhor tem isso para receber a resposta, tá? Com Brinca aí, só para dizer que recebeu. 14 vereadores, desculpa, 12 vereadores presentes e 4 vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito à senhora primeira secretária, vereadora Anatonelli, proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Temos um projeto de lei, um veto, um de decreto legislativo e 2 moções. O primeiro deles é o projeto de lei de autoria da vereadora Ana Tonelli, que denomina Praça Antônio Sales Bueno, Biguá, a área pública situada na esquina da rua Professor Oswaldo Crais com a avenida João Forner, no conjunto habitacional Vista Alegre. Veto parcial ao projeto de lei de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que exige nas joalherias e bijuterias cadastro dos fornecedores. Projeto de decreto legislativo de autoria da mesa que suspende por inconstitucional a execução da lei que prevê desconto na tarifa de água e esgoto para imóvel atingido por enchente. Moção de autoria da vereadora Ana Tonelli, que apoia o Ministério da Saúde pelas mudanças na forma de tratamento aos pacientes acometidos de acidente vascular cerebral, AVC. Moção de autoria do vereador Domingos Fontebasso, que apoia a decisão dos Ministérios da Saúde e de Minas e Energia de isentar do pagamento da tarifa de energia elétrica as pessoas em tratamento médico domiciliar que mantêm em casa equipamentos de saúde
e que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. Temos um ofício encaminhando a mensagem modificativa ao projeto de lei complementar de autoria do prefeito que reformula o Estatuto dos Funcionários Públicos. Essa é a matéria que nós temos, senhor presidente, iniciando esta 130ª sessão ordinária. Muito bem, vereadora Ana Tonelli. Lida, então, a nossa matéria do nosso pequeno expediente. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores para que registrem a presença para darmos início à nossa ordem do dia. Fazer depósito nem precisa. Com 14 vereadores presentes, 2 vereadores ausentes. Portanto, nós temos número legal. Vamos dar início à nossa ordem do dia. Tendo a ata da 129ª sessão ordinária, realizada em 16 de novembro de 2011, permanecida à disposição dos vereadores pelo período regimental, e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, esta presidência vai fazer um esclarecimento a respeito de um evento que teve na cidade de Jundiaí ontem, um evento de interesse, né, da cidade como um todo, da região, do estado de São Paulo, mas que não contou com a presença maciça dos vereadores da cidade de Jundiaí. Esteve presente unicamente lá o vereador Marcelo Gastaldo, né, que provavelmente deve ter ouvido de alguém que haveria esse evento do aglomerado urbano na cidade de Jundiaí e foi lá participar. Eu não sei de cada um dos senhores vereadores, mas esta presidência não foi avisada de que haveria este evento, não recebeu convite para o evento, portanto, o Poder Legislativo de Jundiaí não foi convidado a participar do evento, né? Senão essa presidência ou teria ido, ou com certeza teria designado um representante para representar o Poder Legislativo, que se sentiu representado, vereador Marcelo Gastaldo, pela vossa presença, né, em que pese oficialmente a gente não ter conversado a respeito, mas particularmente me senti representado por vossa presença naquele evento, vereador Marcelo Gastaldo. Então, apenas para título de esclarecimento, porque a gente vê no jornal hoje a estranheza de não ter vereadores presentes, né? Eu costumo brincar que eu só vou na casa de alguém se convidado for para ir na casa desta pessoa, vereador Doca. Diz a minha boa educação ensinada por pai e mãe, né, de que assim sempre proceda. Então, é dessa maneira que o Poder Legislativo de Jundiaí, não se sentindo, não sendo convidado, não poderia ter estado presente, vereador Tico, né? Exceto, né, por algum motivo de falha maior aí de quem organizou, que eu não me parece que a organização foi por parte do governo do estado. Eu não tenho a bola de cristal. Se assim tivesse, passaria, né, ao nosso querido João os números da Mega Sena, que toda semana aqui na Câmara a gente faz uma fezinha e não conseguimos chegar. Então, eu não tenho ainda uma bola de cristal que funcione para adivinhar quais são os compromissos. Então, senhoras e senhores vereadores, né, eu tinha que fazer esclarecimento porque o Poder Legislativo de Jundiaí realmente não recebeu nenhum tipo de convite para o evento. Mas, quiçá,
para os próximos eventos, a gente seja convidado, vereador Doca. E desejamos ao prefeito Miguel Haddad, que assumiu aí a presidência do aglomerado, né, que faça uma boa gestão no aglomerado, como tem feito pela cidade de Jundiaí. Era Questão isso. de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do representante do Poder Legislativo no aglomerado urbano, vereador Marcelo Gastaldo. Inclusive foi citado mesmo que estava representando a Câmara e também fui pego de surpresa com essa nota que teve no jornal, porque foi um comentário no seguinte sentido, não só a Câmara de Jundiaí, mas todas das cidades envolvidas, houve a criação das frentes parlamentares na criação da aglomeração urbana da região de Jundiaí. E nesse momento, realmente, um dos jornalistas me perguntou, falou, mas cadê os companheiros da Câmara? Né? E foi o único comentário que fez. E o comentário que eu fiz foi em relação às frentes parlamentares. Falei, realmente teve um momento, eu acho que a ausência de alguns vereadores aqui, com certeza, talvez aí o próprio presidente agora justificando a falta de comunicação que houve em relação às câmaras. Mas realmente a Câmara de Jundiaí foi citada e eu estava lá representando num momento muito importante mesmo, e a posse do nosso prefeito aí na primeira formação da direção da aglomeração urbana da região de Jundiaí. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo Gastaldo. Questão de ordem da nova vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, nessa questão de ordem, eu comunico a Vossa Excelência e aos companheiros, e ao mesmo tempo agradecendo um belíssimo certificado que eu recebi da Comissão Afro-Brasileira de Estudos Etnológicos e Defesa da Igualdade Social, do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Jundiaí e do Grupo Zama. Vejo aqui nosso amigo Jorge Reis, que está aqui do Grupo Zama. Aproveito para fazer esse agradecimento. É um belíssimo certificado, senhor presidente, que eu vou mostrar aos senhores vereadores. Não sei se outros vereadores desta casa recebeu também. Fico triste em não poder ter comparecido, porque minha neta, infelizmente, na semana passada, não esteve bem, e nós tivemos de levá-la 2 ou 3 vezes na semana ao pediatra, e eu não tive condições de ir. Sinto muito em não ter podido participar, mas digo a Vossa Excelência e a todos aqueles que nos veem e nos ouvem, que faria e farei tudo de novo, sempre apoiando esses movimentos da consciência negra na nossa cidade de Jundiaí, sempre apoiando tudo o que fizerem, porque devemos muito a essas pessoas, a essa gente, né, da raça negra, que muito colaborou com todo o nosso país, com todo o nosso Brasil, e na nossa cidade aqui de Jundiaí não é diferente. O certificado diz o seguinte: conferimos à senhora Ana Tonelli, vereadora do município de Jundiaí, o certificado de reconhecimento e agradecimento pela colaboração nas ações de inclusão social e promoção da igualdade racial desenvolvidas nestes 12 anos nas atividades da consciência negra no município de Jundiaí, contribuindo com os avanços, as conquistas e o exercício dos direitos dos negros e de seus descendentes. Jundiaí, novembro de 2011. Eu agradeço a Vossa Excelência e me lembro com saudades, nesta hora, que eu o chamava de meu pai negro, senhor Olímpio, que foi um dos fundadores do Clube 28 de Setembro e durante muitos anos morou na região do Anhangabaú. Muito obrigado por ter me concedido essa questão de ordem, senhor presidente. Muito bem, vereadora Ana Tonelli, e a gente aqui tem certeza do trabalho de Vossa Senhoria, e com certeza também sabemos do grau de dificuldade e do trabalho que é realizado por várias entidades na questão da defesa, né, da cidadania por parte das pessoas da raça negra, e a gente sabe da luta de muitos aí no seu dia a dia. Primeiro item da nossa ordem do dia é a proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí de número 101 de 2011, de autoria dos nobres vereadores Durval Lopes Orlato e Júlio Sérgio de Oliveira, que altera a Lei Orgânica de Jundiaí para ampliar prazo para que o Executivo preste informações ao Legislativo.
Está em discussão a proposta de emenda. Em votação. Bem, foi aprovado por 15 votos. Agora nós teremos que votar a emenda de número 1 ao projeto de lei. Em votação, a emenda de número 1. Aprovado por 16 votos. O vereador Val, o senhor precisa votar. O senhor registrou a presença só, perdão. Aprovado por 15 vereadores a emenda número 1. Portanto, aprovado em primeiro turno o projeto, a proposta de emenda à lei orgânica, bem como a sua emenda. Segundo item da nossa ordem do dia, o projeto de lei complementar de número 932 de 2011, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que altera o Código Tributário para reformular as disposições que especifica. Está em discussão o projeto de lei complementar de número 932. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Gustavo. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei complementar de número 932, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que altera o Código Tributário para reformular as disposições que especifica. Terceiro item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.321, de 2009, de autoria dos vereadores Júlio Sérgio Oliveira e Anivaldo Ramos de Freitas, que regula a isenção de tarifa de ônibus às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Está em discussão o projeto de lei de número 10.321. Com a palavra, um dos seus autores, o vereador Anivaldo Ramos de Freitas. Adnelson é meu sobrinho. Senhor presidente, nobres pares, um projeto que visa aí dar mais condições de acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida, com deficiência. O projeto de lei 10.321 de 2009 regula a isenção de tarifa de ônibus às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Prevê que as concessionárias do serviço de transporte coletivo de passageiros aceitem o cartão credencial das pessoas com deficiência, dispensando-as do pagamento da tarifa de ônibus. O cartão será oferecido após o cadastramento do interessado pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante a apresentação do laudo médico emitido pela Rede Pública de Saúde e outros documentos relacionados no projeto. Os credenciamentos serão comunicados às concessionárias operadoras do serviço de transporte coletivo. A isenção será estendida ao acompanhante no caso de menores de 12 anos e maiores de 65 anos. O projeto prevê ainda as sanções a que estão sujeitos os usuários pelo mau uso do cartão. Já existe a Lei Municipal 7084, de 4 de 7 de 2008,
que regula a gratuidade de serviço público de transporte coletivo para as pessoas com deficiência. A lei foi regulamentada pelo Decreto 21.694, de 12 de 5 de 2009, porém o decreto restringe a concessão do benefício às pessoas portadoras de deficiências carentes, que comprovem renda familiar mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo, enquanto o projeto estende os benefícios a todos os deficientes. O decreto também restringe a gratuidade ao acompanhante apenas para os casos prescritos no laudo médico, enquanto o nosso projeto estende a todos os menores de 12 anos e maiores de 65 anos. O decreto determina que o responsável pelo cadastramento é a Transurb, enquanto o projeto nosso atribui a responsabilidade à Secretaria de Saúde. O projeto traz ainda outros critérios às sanções no caso do mau uso do cartão que não estejam previstos no decreto original. Segundo a consultoria jurídica, deveria ser isso de alçada do Executivo. Mas o projeto recebeu pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação, Saúde, Higiene e Bem-Estar Social, Defesa da Criança, do Idoso e da pessoa portadora de deficiência. O respeito às pessoas com deficiência deve ser prioridade no planejamento e operação do transporte coletivo. O objetivo do nosso projeto é incentivar o portador de necessidades especiais, na medida de sua autonomia, a utilizar o transporte coletivo convencional como forma de romper limitações e viver com maior independência. Por esta razão, defendemos a gratuidade, que ela deve ser assegurada a todos os portadores de deficiência, independentemente da sua renda. Isso é questão de respeito e de qualidade de vida. É por isso que eu me sinto feliz, junto com o nobre autor do projeto, o vereador Julião, vereador Júlio César de Oliveira, presidente desta casa, e eu também sendo coautor deste projeto. Visitamos cidades, nós vimos esses projetos já funcionando em outras cidades, e vimos o grande resultado que traz a estas pessoas. Portanto, eu peço aos nobres pares que aprovem este projeto e deixem a critério do Executivo a sua aplicabilidade ou não. Portanto, senhor presidente, nobres pares, são essas as palavras do vereador Val. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Nivaldo Gomes de Freitas. Continua em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o nobre vereador Zé Carlos Ferreira Dias, para falar no projeto de lei de número 10.321. E até aí, nobre vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente aqui nesta manhã. Projeto de lei 10.321, de 2009, de autoria dos nobres vereadores Júlio César de Oliveira, o nobre companheiro Julião, e Nivaldo Ramos de Freitas, o popular Val. Regula a isenção de tarifa de ônibus às pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida. Essa iniciativa é bastante louvável, senhor presidente e seus vereadores, uma vez que visa oferecer àquelas pessoas que apresentam deficiências ou mobilidade reduzida ou livre acesso ao sistema municipal de transporte coletivo. Para tanto, os autores apresentam as regras sobre o assunto, as sanções para o mau uso ou uso indevido do benefício, assim como prevendo os casos em que também o acompanhante terá direito de usufruir a isenção de tarifas. Embora tendo recebido o parecer contrário da consultoria jurídica desta casa, mas sabemos que é de grande importância e o projeto de lei de elevado alcance social, uma vez que as famílias que convivem com um deficiente, em geral, já enfrentam grandes dificuldades e a isenção da tarifa de ônibus lhe seria de grande valia. Motivo pelo qual defendo que esta casa aprove a presente propositura, fazendo com que o Executivo se sensibilize e sancione este projeto de lei que realmente passa hoje por esta casa e com certeza será votado por todos os senhores vereadores. Eu digo mais, pelos autores do projeto de lei, que a gente sabe das dificuldades das pessoas que hoje
vivem com salário de R$ 545. E nós sabemos que muitas cidades, não só na área que nós estamos citando aqui neste momento, a gente sabemos que a partir dos 60 anos tem o direito também no transporte coletivo e em outros itens que o poder público pode estar oferecendo a essa população que realmente tem uma história e um trabalho por esta cidade. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, nobre vereador Zé Dias. Continua a discussão, projeto de lei de número 10.321, com a palavra o nobre vereador Durval Lopes Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei que regula isenção da tarifa de ônibus às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Eu acho que é uma boa tentativa dos vereadores Júlio César e Enivaldo Ramos de Freitas, em que pese ter recebido um posicionamento desfavorável da consultoria jurídica, mas entendo que esta e outras medidas, no que diz respeito a situações compensatórias, são interessantes, principalmente no que diz respeito a pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Só que eu entendo, senhor presidente, senhores vereadores, que mesmo que o prefeito acate ou que ele venha se sensibilizar e coloque isso no sistema de transporte, o que nós precisamos na cidade é de uma política de compensações das tarifas por parte do próprio governo municipal. O que nós vemos, por exemplo, hoje, os idosos, por conta de lei federal, eles têm isenção na passagem de ônibus, é gratuito. Só que quem paga essa isenção não é um subsídio da prefeitura, ela é rateado no sistema de transporte e todos os usuários pagam essas isenções dos idosos, que é justa, é correta. Ao criarmos a isenção da tarifa para as pessoas com deficiência, nós não podemos imaginar que isso vá se refletir no preço da tarifa. Porque nós já dizíamos que R$ 2,90, BA, era um preço bastante alto, não se comparado também às outras cidades, mas pelo trecho percorrido nosso, que é muito curto. R$ 2,90 para um trecho muito distante, até que é compensatório. Agora, em trechos curtos, ela é cara. Se a pessoa com deficiência for suportado pelo usuário, vai começar a ficar pesado a conta de pressionar essa tarifa para cima. Qual é a outra situação posta, vereador Val e Julião, que eu gostaria... O decreto federal fala corretamente em pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E a mobilidade reduzida significa pessoas com obesidade, com artrite, artrose, idosos. Portanto, nós temos uma outra gama muito maior do que as pessoas com deficiência, que são as pessoas com mobilidade reduzida, mesmo momentânea, que é o caso das gestantes. É mobilidade reduzida segundo o decreto federal. Portanto, seriam isenções temporárias. A pessoa que está doente também, com algum problema de mobilidade, prevê isso. Agora, tudo isso, eu espero, acatado pelo prefeito, ele crie uma política de subsídio para a tarifa, para que não sobrecarregue o usuário, porque essas pessoas têm direito. Hoje, o dos idosos rateia-se e todos pagam. Todos os usuários do transporte pagam, que não é a maioria da cidade de Jundiaí que usa carro. Na medida em que o Poder Executivo subsidia essa tarifa aos idosos, às pessoas com deficiência, todos, inclusive aqueles que usam o carro e pagam impostos,
mas não usam ônibus, estão rateando também. Hoje não, hoje só se rateia por quem pega ônibus, porque é lá na tarifa que você compensa. Então, nós estamos fazendo esse apelo para que os subsídios possam ocorrer através do Tesouro Municipal. Tem uma parte, vereador Val. Obrigado, Vossa Excelência. Quero parabenizá-lo pelas palavras coerentes, e nós temos conhecimento de que a gratuidade dos estudantes que pagam menos, né, os idosos até acima de 65 anos, aqui em Jundiaí, Federal 60, alguém tem que pagar a conta. É gratuito para eles, mas é realmente rateado depois na passagem com os todos pagantes. Vossa Excelência está certinho. Ocorre que em cidades como São Paulo, Campinas e outras cidades há o subsídio. São Paulo, me recordo, de 800 milhões, há muitos anos atrás, e 600, depois passou para 800, é muito dinheiro, para que se mantenha o preço do usuário, para que não haja um aumento muito elevado. Então, Vossa Excelência está certinho. Já vimos comentando isso há alguns anos, né? Enquanto na gestão passada, o presidente desta casa, eu me recordo muito bem, vereador Julião, era o presidente da Comissão de Transporte, qual eu presido hoje. E já questionávamos, já junto ao ex-prefeito Ari Fossi, também nesse mandato, um mecanismo mesmo para que a prefeitura possa contribuir com esse subsídio dessas gratuidades, para que não onere mais ainda o usuário. Então, Vossa Excelência está de parabéns pelas suas palavras, isso é um fato, tem que ocorrer, né? A cidade está crescendo de uma maneira assustadora, e nós precisamos dar estrutura para esse crescimento, e a mobilidade e o transporte coletivo é um ponto aí fundamental para que isso continue ocorrendo, e nós precisamos ver isso dos ângulos que as concessionárias, as empresas que prestam serviço tenham condições também, né? Porque Vossa Excelência disse muito bem, a gratuidade alguém vai ter que pagar a conta, né? E as empresas não vão trabalhar de graça, precisa vir esse subsídio. Parabéns, Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Então, nesse sentido, eu espero que o projeto sensibilize o prefeito, porque, de fato, como eu vinha dizendo, se hoje os usuários pagam esse rateio de todos os idosos e estudantes, só os usuários de ônibus. Na medida em que a prefeitura coloca dinheiro do Tesouro Municipal, ela acaba fazendo com que quem anda de carro também pague, porque os impostos municipais seriam utilizados uma parcela para subsidiar deficientes, para subsidiar pessoas com mobilidade reduzida, e inclusive estudantes, numa tarifa mais social, numa tarifa em que se diferenciasse um pouco. Eu ainda não creio que seja o melhor caminho ficar criando isenções para este ou aquele grupo. É preciso fazer uma política mais ampla, mas é uma boa tentativa, uma boa necessidade, por quê? Nós precisamos ter medidas compensatórias, e as pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, têm dificuldades no uso do transporte coletivo, ao menos que ela tenha essa isenção e que a sociedade possa fazer esse rateio através dos impostos que paga na prefeitura, e a prefeitura devolva esses impostos na forma de subsídio para que essas pessoas possam se locomover de uma maneira mais adequada na cidade. A eficiência do transporte coletivo já é uma outra discussão. Se está bom, se não está, eu creio que não, a reclamação é grande, mas isso fica para um outro momento. Eu acho que o projeto aqui merece ir para frente, mesmo com um posicionamento contrário aqui do jurídico, porque ele tem que fazer essa discussão no executivo também, para que nós possamos ganhar corpo na nossa cidade nessas medidas compensatórias. São essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereador Duval Orlato. Como um dos autores do projeto, também agradeço as palavras de Vossa Excelência, Vossa Senhoria, tendo em vista que a gente também entendeu dessa maneira, e por isso que nós deixamos ele tramitar e tentamos buscar novos subsídios, mas o máximo que nós conseguimos é o que está no projeto aí, inclusive com visitas à cidade que já tem essa lei aprovada e funcionando, né, como é o caso de São Sebastião. Continua a discussão, o projeto de lei de número 10.321. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, o nobre vereador Fernando Manuel Bardi.
senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha. Eu pedi a palavra, senhor presidente, para me manifestar, como sempre procuro fazer, com questões relativas ao transporte e à mobilidade urbana no nosso município. Já disse mais de uma vez nessa tribuna que essa é uma questão que, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que nos debruçar muito seriamente sobre ela, em especial com relação às possíveis soluções para a mobilidade urbana da nossa cidade. É inegável que a nossa cidade cresce a cada dia, é inegável que a posição geográfica dela proporciona esse alavancamento do desenvolvimento, e a economia do país, de certa forma, estável, com toda a tribulação aí na Europa e no mundo todo, mas ainda assim a nossa economia está relativamente estável, tanto é assim que a indústria de automóveis vem cada vez mais produzindo e vendendo automóveis, o que é uma aspiração absolutamente legítima. Tem muito pensador no nosso país que acha que pobre tem que andar de ônibus e não pode ter automóvel, porque se o pobre andar de ônibus, o rico anda de automóvel, tem menos automóvel na rua. Quer dizer, qualquer pessoa tem aspiração de ter um automóvel na sua casa, como forma até de proporcionar à sua família facilidades que o automóvel necessariamente proporciona. Tanto que é uma realidade, se você verificar no nosso município, as casas que eram construídas há 30 anos atrás, invariavelmente tinham apenas tão somente uma garagem. Hoje é uma realidade diferente. As casas todas têm que acomodar pelo menos 2 automóveis, se não mais, porque é uma realidade que está aí, evidente. No entanto, isentar de imposto os idosos, ou melhor dizendo, isentar do pagamento da passagem do transporte coletivo os idosos, cria uma certa preocupação, em que pese ser uma atitude protetora daqueles que já contribuíram com a sua força de trabalho para o desenvolvimento econômico do país e que agora se sentem numa posição relativamente cômoda, em que pese o salário da Previdência ser muito baixo. No entanto, alguém tem que arcar com esse custo. A toda vez que você isenta uma categoria de pessoas, né, do pagamento de alguma espécie de tributo, ou de alguma espécie, no caso do transporte coletivo, você necessariamente vai transferir esse custo para alguém. Esse custo vai ser diluído para o outro usuário. Por quê? Porque a empresa vai continuar operando no sistema como ela opera, na cobrança de uma tarifa, e essa tarifa serve não só para manter o serviço de transporte coletivo, mas para também remunerar quem? Remunerar o empresário que faz da sua atividade profissional essa modalidade de serviço. Então, o que acontece? Vai ficar mais caro para o usuário, a cada vez que você isenta. E quando a gente fala de isenção, é um negócio perigoso também, porque todos nós fazemos parte de uma categoria ou de uma minoria, eu poderia dizer. Todos nós, invariavelmente, se você procurar, né, alguma peculiaridade sua, nós todos fazemos parte de uma minoria. Então, você precisaria estender esse rol para outras minorias também, ou para outras categorias de pessoas que também têm essa necessidade. De tal sorte que o transporte público coletivo deveria acabar sendo gratuito, porque todos nós temos direito, pelo menos numa categoria peculiar, a alguma espécie de isenção. O projeto, presidente Júlio e vereador Val, ele tem sim sua validade, tanto é assim que eu vou votar favorável. Muito provavelmente o prefeito municipal deve vetar. Tomara que não, tomara que ele se sensibilize e acabe adotando ou não vetando o projeto. No entanto, nós temos que, talvez, provocar o poder público para poder, como acontece em outras cidades, subsidiar parte desse custo. Quer dizer, a prefeitura tem condições de realocar tudo aquilo que recebe a título de tributos e financiar uma parte. E aí sim alcançar essa categoria de pessoas, no caso os aposentados. Então, eu acho justo do ponto de vista da proteção, da tutela, né, do cuidado melhor ao idoso, né, por isso que vou votar favoravelmente. Mas eu acho que nós precisamos fomentar essa discussão para o poder público municipal participar mais diretamente dessa questão e, se for o caso, subsidiar parte desse custo. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Fernando Manuel Bade. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.321, que regula a isenção de tarifa de ônibus às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Com a palavra, o novo vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, meus irmãos, eu acho que basicamente tudo foi falado. É um projeto legal, constitucional, porém é de alto aproveitamento. Eu acredito, como nos discursos anteriores do vereador Durval Orlato, do vereador Bardi e os que me sucederão eventualmente,
que isso deve ocorrer. A gente vê aqui, né, a dificuldade que se tem, às vezes, até pelo transporte coletivo. Porém, eu acho que seria via subsídio da prefeitura. Eu acho que deveria haver uma dotação orçamentária, como em outras inúmeras cidades, e não são poucas, para que essas pessoas... Isso não é um privilégio. Isso eu acredito que seja um direito das pessoas com portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, para que essas pessoas tenham direito a esse transporte público de uma maneira mais tranquila, mais regrada, até porque o custo que essas pessoas têm é elevadíssimo em relação às pessoas que não têm esse tipo de mobilidade reduzida ou qualquer tipo de problema. Então, como já foi dito, e eu acho que é por aí mesmo, deveria haver o subsídio da própria prefeitura. Aí eu encaixo aqui até uma medida que é pedida pelo voto consciente, pela Cidade Democrática, que é a passagem a R$1 durante os finais de semana. Nós vemos, só dando um encaixe aqui, também seria uma versão subsidiada também. Aos finais de semana, você pega uma pessoa que tem o marido, a esposa, eventualmente 2 filhos para sair para até o parque da cidade, já sai muito caro, já inibe qualquer compra de alguma guloseima, um sorvetinho, alguma coisa para as crianças. E essas pessoas têm, sim, também o direito a essa diversão, a esse passeio. Só que com a passagem de ônibus ao preço que está, e aí não é culpa das empresas, eu acredito que essa passagem a R$1, como pedido pelo voto consciente, ou pela Cidade Democrática, nas próprias metas legislativas, com subsídio da prefeitura, e não simplesmente que se repasse esse custo, eventualmente, isso vai ser repassado, vai ser diluído em um eventual aumento de passagem. Então, parabenizando os que me antecederam, parabenizando o vereador Julião, o vereador Val, é um projeto de alta capacidade, é um projeto sério, é um projeto extremamente necessário, apesar de legal, essa discussão é extremamente necessária, por isso que eu continuo insistindo. Por isso eu continuo insistindo que, às vezes, somos criticados, né? Às vezes até por próprio vereador, por próprios representantes da casa, que os projetos ilegais não devem ser discutidos. Deve sim, vereador Julião. Esse projeto seu e do Val é um vereador de alto potencial, tem que ser discutido, rediscutido. Ele é ilegal, mas só na iniciativa. Acredito que, eventualmente, o Poder Executivo, através do Miguel, vai analisar com carinho o vosso projeto. Parabéns, espero que haja um subsídio, inclusive as passagens aos finais de semana. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Paulo Sérgio. Agradeço as palavras de Vossa Senhoria a respeito do projeto de lei de número 10.321. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.321. Peço a palavra, senhor. Com a palavra, o nobre vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Obrigado, senhor presidente, vereadores. Estava ouvindo atentamente os vereadores que me antecederam. Acho que é um assunto que deve ser sempre lembrado e realmente uma questão que nos dias de hoje se fala muito a questão da mobilidade urbana e um dos fatores que ajudará, sem dúvida alguma, é o investimento no transporte de massa. E hoje o assunto aqui trazido pelos vereadores, através desse projeto, o vereador Júlio César, o vereador Nivaldo Ramos de Freitas, que tentam incorporar a uma lei já existente algumas exceções que acabam sendo esquecidas. Foi falado aqui pelos acompanhantes de pessoas com mobilidade reduzida, a questão de pessoas também que, por um processo de um acidente, alguma coisa, tem que fazer aquelas sessões de fisioterapia, e nós sabemos que eles buscam também, às vezes, o passe gratuito, tem que abrir um processo junto à Transurb, enfim, mecanismos aí para ajudar nesse momento de dificuldade, principalmente a questão financeira. Por um outro lado, nós temos que ter mesmo essa preocupação de que forma podemos trabalhar nessas questões. Hoje é sabido e foi muito bem colocado aqui pelos vereadores a questão, única e exclusivamente,
que o repasse é 100% ao usuário. Então, de que forma podemos fazer isso? Eu acho que é um momento oportuno da discussão, mais do que se colocar, e lógico que é um projeto que nós vimos aí que tem o seu vício da ilegalidade, da inconstitucionalidade, mas a discussão que vem há tempo, Jundiaí vem se mostrado aí no sentido de melhorar a qualidade do transporte coletivo na cidade de Jundiaí, e mecanismos como esses poderiam auxiliar, não só na questão do valor mesmo da passagem, né, que hoje nós sabemos que muitas pessoas aí têm a dificuldade, mas de incentivar o uso do transporte coletivo da nossa cidade. Nós sabemos as dificuldades que são da questão de melhorar a qualidade e baratear esse valor. Qual é essa matemática? Tanto complicada. Temos aqui pessoas que fazem parte da Secretaria de Transporte que sabem do que eu estou falando. Às vezes a gente fala, vamos isentar, vamos subsidiar. Eu acho que o caminho tem que ser esse, mas ele tem que ter o peso, né, levado em conta de que forma fazer essa matemática. Por isso, acho que, mais do que apresentar esse projeto hoje aqui, que eu sinto realmente será aprovado, é que a gente abra mesmo essa discussão. O presidente da nossa comissão interna aqui da casa, o vereador Nivaldo Rondes Freitas, que é o presidente da Comissão de Transporte, tem levado essa discussão e caminhamos para que possamos aí ter no futuro realmente esse transporte tão sonhado por nós, um transporte coletivo que vem ao tempo melhorando a sua qualidade, mas nós precisamos também a questão de custo. Então, que essa matemática seja feita por todos, não só o pessoal das empresas, da prefeitura, mas juntamente, principalmente, com os usuários. Vamos abrir uma discussão e eu acho que com a aprovação desse projeto nós estaremos fazendo a nossa parte aqui em abrir essa discussão, que é a questão do transporte coletivo na cidade de Jundiaí. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo Gastaldo. Continua a discussão ao projeto de lei de número 10.321. Não havendo mais quem queira discutir, em votação o projeto de lei de número 10.321. Vereador Val. Vereadora Marilena Negro. Que o bom dia não veja, vereadora, senão vai achar que a senhora está votando pelo vereador Durval. Com a totalidade, senhores vereadores, 15 votos sim, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.321. Obviamente, a presidência não vota, mas, com certeza, aprovaria, até porque é um dos signatários deste projeto. Muito bem. Quarto item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 10.327, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que veda o consumo de fumo nos locais que especifique e dá providências correlatas. Esta presidência recebe o requerimento de número 787, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, de adiamento para a sessão do dia 6/3/2012. Está em discussão o requerimento de adiamento. Com a palavra o senhor autor, o vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, esse adiamento foi pedido pura e tão simplesmente
por já haver uma lei estadual, esse nosso projeto de lei, anterior à lei estadual de proibição de uso de cigarros, vamos falar mais ou menos assim, em locais fechados, já houve uma legislação estadual, porém essa legislação ela não cobre. Como é que a legislação estadual, às vezes no município, até em termos de fiscalização, como essa ótima e nova lei sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas em supermercados para menores de idade, apesar de já existir legislação federal que proíba e criminalize isso daí, pura e tão simplesmente para que nós possamos adequar a lei estadual. Ela é concomitante à lei estadual de 2009, é um projeto já antigo, e Vossa Excelência parabenizo até por colocar na pauta os projetos antigos nossos, né, que às vezes ficam tramitando, e até por desídia nossa, ficam perdidos por aí. Pura e tão simplesmente o requerimento de adiamento e pedir aos senhores que adiassem esse projeto para que nós possamos adequar essa legislação municipal da proibição de cigarros em ambientes fechados à legislação estadual. Obrigado, senhor presidente, e obrigado, senhores vereadores. Muito bem, vereador Paulo Sérgio. Continua em discussão o requerimento de adiamento. Em votação, o requerimento de número 787 de adiamento para o dia 6/3/2012. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está adiada a discussão e votação do projeto de lei de número 10.327 para o dia 6/3/2012. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.368, de autoria da vereadora Ana Tonelli, que prevê para gastroplastizados os benefícios que especifica. Está em discussão o projeto de lei de número 10.368. Com a palavra, a vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, as pessoas que nos prestigiam nesta manhã, projeto de lei de minha autoria, que prevê para gastroplastizados os benefícios que especifica. Ele diz que a toda pessoa que houver passado por qualquer tipo de gastroplastia é assegurado, se assim for o seu desejo, em restaurantes e estabelecimentos similares que servem, primeiro, item, refeição à la carte, o direito a meia porção, pagando a metade do valor estabelecido para a porção inteira. No rodízio, os descontos de 50% sobre o valor cobrado. Excetua-se do disposto nesta lei o consumo de bebidas e o usufruto dos benefícios, far-se-á mediante identificação do interessado e apresentação de laudo ou declaração do médico responsável, devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina. E nós justificamos, senhor presidente, que a gastroplastia, ou a cirurgia bariátrica, como é conhecida,
é o método mais eficaz no tratamento da obesidade mórbida e o controle de peso em longo prazo. As cirurgias anti-obesidade podem ser procedimentos que limitam a capacidade gástrica ou que interferem na digestão ou ainda uma combinação de ambas as técnicas. A maneira mais objetiva para classificar a obesidade é o índice de massa corpórea, ou seja, o IMC. Pessoas com IMC acima de 40 são portadoras de obesidade mórbida. As principais indicações para a cirurgia bariátrica são os obesos com IMC maior que 40 ou IMC acima de 35, associado com doenças clínicas descompensadas pela própria obesidade. Resumindo, senhor presidente, nós fomos procurados por algumas pessoas que fizeram essa cirurgia bariátrica, inclusive minha filha. Foi ela quem me deu a ideia desse projeto, porque em algumas cidades já existe isso. Porque a pessoa que faz a cirurgia de gastroplastia, ela fica praticamente impedida de participar de qualquer rodízio, seja ele de massa, seja ele de carne, enfim, que vai gastar muito e vai comer pouco. Então, seria justo pagar por aquilo que irá consumir. Mas, infelizmente, senhor presidente, nós adiamos esse projeto já, tentando uma discussão com o nosso departamento jurídico para que ele se transformasse em legal, uma vez que, além de ilegal, é inconstitucional, então não cabe à Câmara apresentá-lo. E eu tenho dúvidas até que, em o poder apresentando, ele seja um procedimento legal. Eu tenho a impressão que não. Então, por essa razão, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência a fineza de que, por 3 minutos apenas, o tempo suficiente para que eu possa pedir a elaboração de um requerimento de retirada desse projeto, para que nós não façamos a discussão e nem a votação. E eu, infelizmente, irei retirar o projeto. O que vai me caber, senhor presidente? Fazer uma reunião com proprietários de restaurantes, com proprietários de rodízios, não é? de restaurantes que têm o rodízio tanto de massa quanto de carne, para que aí sim, de comum acordo, a gente peça para que eles tenham esse procedimento por vontade própria, para que não afaste esses clientes dos seus estabelecimentos, os clientes que fizeram essa cirurgia bariátrica. Então, peço a Vossa Excelência a fineza de interromper os trabalhos por, no máximo, 3 minutos, para que esse requerimento seja elaborado. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereadora Ana Antonelli. Atendendo a solicitação verbal da vereadora Ana Antonelli, eu vou suspender os trabalhos por até 5 minutos, se necessário, para que seja feito o requerimento de retirada do projeto de lei de número 10.368. Estão suspensos os trabalhos dessa sessão ordinária. Estão reabertos os trabalhos da nossa sessão ordinária. Esta presidência recebe o requerimento ao plenário de número 790, de retirada do projeto de lei de número 10.368, de autoria da vereadora Ana Antonelli, que prevê para gastroplastizados os benefícios que especifica. Está em discussão o requerimento de retirada. Com a palavra, o autor, o vereador, doutor Antônio Carlos Pereira Neto, nosso
Decano para falar no requerimento de retirada do projeto de lei de número 10.368. Me perdoe, senhor presidente, que eu demorei um pouco para pedir a palavra, mas eu não poderia deixar, evidentemente, de falar alguma coisa com referência a esse projeto da vereadora Ana Tonelli. Eu achava que ela não devia nem retirar. Deixa discutir. Depois ela conversa, evidentemente, com o setor jurídico e tenta corrigir. Porque, veja bem, excelência, o projeto de número, veja bem, 101/2011, ilegal. O projeto de lei número 10.321, ilegal. O projeto de lei 10.327, ilegal. O projeto de lei 10.368, senhor presidente, ilegal. E vamos levando. O 10.913, ilegal. O projeto número 10.929, senhor presidente, ilegal. O projeto... Bom, agora parou. Agora deu uma paradinha, senhor presidente. Ou nem sei se tem mais agora a sequência aqui. Não, parece que sossegou. Deu um sossego. Então, ela poderia deixar, a gente discute. Se não houver possibilidade de correção, houver possibilidade de correção, a gente aguarda o veto do prefeito municipal e abre um campo para que o vereador possa chegar, evidentemente, até o prefeito e tentar conseguir corrigir. Porque é uma situação difícil. Eu estou acompanhando, eu estou votando, mas eu sempre falei que se voltar o projeto do Sua Excelência, o prefeito municipal de Jundiaí, Miguel Haddad, mantendo o veto, eu vou ser obrigado a manter o veto. Esse problema, que se entrar com a DIN, e às vezes vamos ganhar um projeto, é difícil, senhor presidente. Porque então nós vamos encher o tribunal em São Paulo, de uns 400 projetos e de repente aparece um. Isso, às vezes, acontece críticas. A Jovem Pan, eu continuo dizendo para as senhoras, senhores, vereadores, que venham começando a observar. Outro dia, o meu filho, ao ouvir a emissora, falou, parece que a Câmara de Jundiaí voltou novamente a apresentar projetos ilegais, sabendo que eles são ilegais. Portanto, senhor presidente, é pena que agora já votamos, etc., mas a vereadora poderia manter, sim, porque era um projeto muito importante, porque mexe, evidentemente, com pessoas que sofreram essa cirurgia que é violentamente grave, no modo de pensar no seu tipo de alimentação e das suas grandes dificuldades que apresenta. Senhor presidente, senhores vereadores, pela aprovação do requerimento da nobre vereadora, mas até um certo ponto com tristeza, porque ela poderia manter, sim, e depois representar outra vez corrigido o projeto, se assim o departamento jurídico da Câmara assim houvesse por bem. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores. Muito bem, vereador Doca. Continua a discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, eu já fiz uso da tribuna, já justifiquei a minha retirada. Foi com dor no coração, realmente, que eu fiz esse requerimento de retirada. Mas seria mais uma ADIM que nós teríamos que votar nessa casa. Por quê? Eu já fiz várias discussões com o nosso departamento jurídico. Repito, embora tenha cidades que já tenham essa aplicabilidade, já tem uma lei na cidade, ela é inconstitucional. E eu tenho a impressão até que ela continuaria sendo inconstitucional se apresentada pelo prefeito, porque seriam estabelecimentos particulares e nós não poderíamos legislar sobre as suas atitudes. Então, o que acontece? Eu repito, vou fazer uma reunião com os proprietários dessas casas para ver se consigo fazer com que eles entendam o objetivo, não é, que tinha esse meu projeto, e eles próprios vão fazer isso, até como um marketing, como disse Vossa Excelência aqui nos bastidores, até como marketing para o seu próprio estabelecimento comercial. Vamos ver se a gente consegue sensibilizá-lo, mas infelizmente é um projeto inconstitucional que eu não quis levar adiante. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da nova vereadora Marlena Perdiz Negro. Eu iria usar a tribuna para falar do requerimento, mas a vereadora Ana Tonelli falou exatamente o que eu penso. O projeto é inconstitucional, eu acho que chamou a atenção, só o fato dele estar na pauta, chamou a atenção de empresários aí do ramo que possam fazer essa
essa menção, né, nos seus cardápios, para a pessoa se identificar. Isso vai ser o marketing mesmo. Eu acho que abriu esse canal em favor de todas as pessoas que estão nessa condição. Então, eu queria cumprimentar a vereadora Ana Tonelli, senhor presidente, pela iniciativa da retirada e por trazer essa discussão que está presente aqui no nosso dia, é bem atual. Obrigada. Muito bem, vereadora Marilena. Continue a discussão, requerimento de retirada. Em votação. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que não vota, está aprovado o requerimento de retirada da discussão e votação do projeto de lei de número 10.368. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. Gostaria de pedir a Vossa Excelência, a vosso critério, submeter ao plenário a suspensão das sessões, para que possamos conversar no plenário, no plenário ao lado, com os representantes das religiões. Questão de ordem. Antes de submeter ao plenário, vereador Paulo Sérgio, questão de ordem do vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Gostaria também, senhor presidente, que até mesmo diante do senhor colocar o plenário, o senhor suspendesse os trabalhos para que a gente pudesse ouvir uma comissão de pessoas das religiões matrizes africanas, Pai Walter e os companheiros que estão aqui, para que a gente possa ter uma conversa no Salão Nobre. Essa presidência vai colocar em votação a suspensão dos trabalhos por até meia hora, se necessário, para que possamos ouvir, né, as pessoas de matrizes africanas, das religiões de matrizes africanas, uma pequena comissão. Então, já coloco em votação a suspensão dos trabalhos por até meia hora, se necessário. Questão de ordem, senhor presidente. Nós estamos em processo de votação, vereador Silvermani. Vereador Zé Dias. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que não vota, nós vamos suspender os trabalhos. Antes da suspensão dos trabalhos, questão de ordem do vereador Silvermani. Senhor presidente, por motivo de precaução, sugiro a Vossa Excelência que submeta ao plenário a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Atendendo à solicitação verbal do vereador Silvermani, coloco em votação a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Vereadora Ana Tonelli, vereador Bardi, a prorrogação dos trabalhos. Vereador Gustavo Martinelli, já votou. Vereador Fernando Bardi já votou. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que não vota. Então, estão prorrogados os trabalhos por até 2 horas, se necessário, e suspensos por meia hora, para que possamos conversar com os representantes das religiões de matrizes africanas. Uma comissão, e solicito aos vereadores para que se dirijam ao Salão Nobre de imediato. Estão suspensos os trabalhos por até meia hora.